Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 12 de novembro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar dos destaques dos clubes paulistas, que estão disputando a Série A do Brasileirão e que no meio de semana não vão jogar, apenas descansar e preparar as equipes para a próxima rodada que acontece no próximo final de semana. Começando pelo Corinthians. Corintianos aguardam diretoria, mas abrem portas para a volta de Emerson Sheik. Um velho conhecido pode ser reforço do Corinthians em 2015, ainda mais se o clube conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem. Com contrato válido até julho do ano que vem, Emerson Sheik deve se reapresentar ao clube em janeiro, a não ser que tenha futuro definido em outro clube até lá. A diretoria aguarda a reunião com os candidatos à presidência para discutir também essa questão. A definição do técnico também é prioridade. Mas, se depender do elenco, Sheik tem espaço para retornar. Aos 36 anos, o atacante deixou o Botafogo e mantém a forma em uma academia no Rio de Janeiro. Hoje, apenas Paulo Guerreiro é tratado como jogador pronto no ataque corintiano. Se a saída de Mano Menezes for confirmada no final da temporada, as chances de Sheik só aumentam. O atacante declarou anteriormente que não trabalharia mais com o técnico. No elenco, a volta de Emerson é vista com otimismo. Sheik conhece bem o clube e tem história, além de conhecer a maioria dos jogadores do atual elenco. O retorno do atacante tiraria um pouco de peso das costas de garotos como Malcom, Luciano e Romero, que precisam assumir grandes responsabilidades quando o Guerreiro não está em campo. Ele tem contrato com o clube e eu me dou muito bem com ele, e não há problema algum. Acho que ninguém tem. Se a volta dele se confirmar, as portas estão abertas. É um cara importante. Os jogadores mais experientes do grupo se mostram favoráveis à volta do atacante. Isso inclui o meia Renato Augusto, um dos mais próximos de Sheik no Corinthians. Sheik foi emprestado ao Botafogo em abril, porque não vinha rendendo com a camisa alvinegra e tinha seus atritos com Mano Menezes. O Corinthians pagou o salário integral do jogador enquanto ele atuou pelo clube carioca. O Botafogo repassaria metade do valor diretamente à equipe paulista. No Campeonato Brasileiro, o atacante reeditou as boas atuações de anos passados e fez 6 gols. Mesmo dispensado, ele ainda é o artilheiro do time, empatado com os Zebajos. A diretoria do Corinthians vai esperar o fim do Brasileirão para resolver o caso. Não quer que qualquer fato extracampo tire o foco da busca pela vaga da Taça Libertadores. Mesmo assim, a cúpula alvinegra sabe que tem importante carta na manga se o clube chegar à competição internacional. Há pouco mais de 2 anos, Sheik foi o herói da primeira conquista alvinegra na América. Para todos aí que lembram, Emerson Sheik foi muito importante na conquista da primeira Libertadores para o Corinthians. E agora, dispensado do Botafogo, volta a ser aí notícias no timão. Inclusive, se o time conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem, seria um baita reforço para o Corinthians, que depende muito de Paulo Guerreiro. Então, vamos aguardar o término do Campeonato Brasileiro para ver onde vai essa negociação, se realmente o Emerson volta ao Corinthians. Pelo lado do Palmeiras, o time alviverde negocia renovação com o artilheiro da base. A gente está otimista. O Palmeiras conversa há um mês para renovar com o atacante, o novo atacante Gabriel Fernando, de 17 anos, visto como um fenômeno nos bastidores do clube. Ele é o artilheiro do Paulista Sub-17 com 34 gols em 19 jogos. Impressionante média de 1,78 por partida. O jogador tem 15 gols a mais do que Nego, do Independente, e Claudinho, do Santos, que estão em segundo lugar na lista. De acordo com Fábio Caran, empresário do atacante, um novo encontro, que pode definir a renovação de contrato, deve ocorrer na próxima segunda-feira. Segundo o agente, a intenção é acertar a permanência do Gabriel Fernando no Verdão. O novo vínculo do atacante seria válido por 3 temporadas, com opção de renovação por mais 2 anos.
O garoto quer ficar e nós também queremos. Saiu muita coisa errada sobre o interesse de outros clubes, mas estamos próximos de um acerto. O Palmeiras tem a prioridade, disse o empresário. O Verdão decidiu adiantar as conversas com o garoto, vinculado ao clube até dezembro de 2015, pelo temor de perdê-lo de forma precoce. No último sábado, o Gabriel Fernando marcou os 2 gols da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 2-1 de virada pela semifinal do Paulista da categoria. O time agora pode até perder por 1 gol de diferença na partida de volta no próximo sábado na Rua Javari, pois tem campanha melhor do que o tricolor nas fases anteriores. Coincidentemente, a equipe profissional enfrentará o mesmo rival no clássico de domingo às 19h30 no Morumbi, pelo Brasileirão. Neste ano, Gabriel Fernando treinou com os jogadores profissionais, promovido pelo argentino Ricardo Gareca. Depois da saída do treinador, substituído por Dorival Júnior, em setembro, o clube procurou preservá-lo. Além de Gabriel Fernando, o Palmeiras também conversa para renovar com o lateral esquerdo Matheus Miller, convocado por Alexandre Galo para a seleção sub-21. Nessa temporada, o Verdão tem investido nos garotos criados na base. Natan, João Pedro, Renato e Victor Luiz tiveram seus acordos prorrogados. Portanto, aí o Palmeiras já trabalhando para conseguir segurar aí as suas revelações, né, os seus jovens talentos para a próxima temporada. E é lógico, precise muito firmar esse time, pois está ainda numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, e para a temporada do ano que vem, com certeza a diretoria não quer história igual, e sim diferente, para que o Palmeiras consiga aí valer a pena assistir uma partida do Verdão. Pelo lado do Santos, para Zinho, permanência de Robinho é fundamental para a equipe em 2015. Robinho está emprestado ao Santos até o meio de 2015, mas pode deixar a Vila Belmiro já em janeiro, se o Milan da Itália receber uma oferta pelo atacante na janela de transferência. Gerente de futebol santista, o Zinho, reconheceu que o astro interessa a outros clubes, mas considerou fundamental que a diretoria possa assumir o Peixe após as eleições de 6 de dezembro, priorize a permanência do jogador. Nas últimas conversas que eu tive com o Robinho, o desejo dele sempre foi permanecer. Vou sentar com ele de novo e espero que ele fique. Torço para que as pessoas que vão assumir a gestão do futebol no ano que vem se esforcem nesse sentido. Ele é de fundamental importância no planejamento do próximo ano, afirmou Zinho. Contratado em agosto deste ano, Robinho fez 17 partidas e marcou 8 gols em sua volta ao Santos. Ele balançou as redes pela última vez no empate por 3-3 com o Cruzeiro na última quarta-feira pela Copa do Brasil, mas deixou o jogo com um edema na coxa esquerda. O camisa 7 está recuperado da lesão e retornou aos treinos na terça-feira. Ontem, antes de emprestar Robinho ao Santos, o Milan já havia tentado vender o atacante. O Orlando City dos Estados Unidos, o Besiktas da Turquia e o Olympiacos da Grécia foram clubes que conversaram com os italianos. Na época, porém, as tratativas não caminharam. Os rossoneiros queriam negociar o jogador para viabilizar contratações no mercado, um cenário que deve se repetir nesta janela de transferência de janeiro. Portanto, Zinho, diretor aí de futebol do Santos, querendo muito a permanência do atacante Robinho para a temporada 2015. Lembrando que o Peixe não teve um dos seus melhores anos, e para 2015, portanto, Zinho pede aí que quem assumir a nova diretoria possa sim brigar pela permanência do craque. Falando agora de jogo, hoje à noite teremos briga por título, vaga no G4, polêmica. Tricolor e Internacional fazem duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Em duelo que antes mesmo de começar foi recheado de polêmica, já que teve sua data antecipada a pedido do São Paulo e sem o consentimento do Internacional. Dentro de campo, paulistas e gaúchos fazem um confronto direto na parte de cima da tabela. O Tricolor
ataque em duas frentes. Ainda briga pela taça com o Cruzeiro e cada vez mais quer se consolidar no grupo da Taça Libertadores. Competição sul-americana, que é o desejo máximo também do Colorado. O confronto às 22 horas, horário de Brasília, hoje no Morumbi, promete muito. Afinal, são dois times que priorizam demais o ataque. Estão entre os melhores do torneio neste quesito. 54 gols do São Paulo e 44 gols do Inter. E tem defesas que não estão entre as mais eficientes. Cada time foi vazado 37 vezes. E nos bancos de reservas, chama atenção as situações opostas vividas por seus respectivos técnicos. Muricy Ramalho é cada vez mais idolatrado pelos São Paulinos. Após evitar o rebaixamento no ano passado, comandou uma ampla reformulação, que após alguns tropeços, como as quedas no Paulista e na Copa do Brasil, fez o time chegar ao fim do ano lutando por 2 taças. Além da disputa no Nacional, a equipe é semifinalista da Copa Sul-Americana. Do lado gaúcho, a situação é bem diferente. A goleada sofrida por 4-1 para o Grêmio fez Abel Braga voltar a cair em descrédito com o torcedor. A diretoria disse que o técnico está respaldado, mas tudo pode mudar. Com contrato até dezembro deste ano, dificilmente ele continuará no comando da equipe gaúcha na próxima temporada. Afinal, haverá eleição presidencial no fim do ano e os candidatos já acenaram que não deverão fazer mudanças. O confronto desta quarta terá transmissão da TV Globo para os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, com narração de Kleber Machado e comentários de Júnior. O restante do país poderá acompanhar o duelo pelo Premiere, através do sistema Pay-Per-View, com narração de Linhares Júnior e comentários de Wagner Villarão. O Globoesporte.com também fará o acompanhamento em tempo real a partir das 20 horas. O São Paulo terá 3 jogadores que brigam pela vaga de Álvaro Pereira, que está na seleção do Uruguai: Reinaldo, Luiz Fabiano e Osvaldo. Se o primeiro for o escolhido, significa que Michel Bastos será mantido como meia esquerda. Já se Muricy optar por escalar Michel na lateral, são 2 alternativas para o ataque. Com Luiz, o time teria uma referência na área. Com Osvaldo, teria uma peça de velocidade pelas pontas. O time deverá jogar com Rogério Ceni no gol, Hudson na direita, Paulo Miranda e Edson Silva na zaga e Michel Bastos ou Reinaldo na lateral esquerda. No meio campo, Denilson e Souza, Kaká e Paulo Henrique Ganso, E na frente, Michel Bastos ou Luiz Fabiano ou Osvaldo, além de Allan Kardec também, que estará aí completando a equipe São Paulina. Pelo lado do Internacional, Abel evitou dar pistas do time. O que sabe é que ocorrerão mudanças na formação. Fabrício retoma a posição. Sem poder contar com Williams e Arangues, Igor e Bertotto surgem como os principais candidatos a formar a dupla de volantes. A provável formação colorada tem Alisson, Wellington Silva, Alan Costa, Hernando e Fabrício, Igor ou Jorge Henrique ou Valdívia, Alan Patrick, Alex e Jorge Henrique ou Valdívia, além de Nilmar, atacante, fechando aí, portanto, as prováveis escalações das 2 equipes. Lembrando que o São Paulo está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né? E teremos aí nada mais, nada menos que um jogo de 6 pontos. São Paulo precisando e muito da vitória, pois ainda está 5 pontos atrás do Cruzeiro, ganhando, né? Lembrando que é um jogo antecipado da 35ª rodada. Tivemos a 33ª neste final de semana, a 34ª será neste próximo final de semana, e esse jogo adiantado da 35ª já a pedido do São Paulo por questões da Copa Sul-Americana. Que vença o melhor, e é claro, com certeza será um grande jogo, vale a pena aí ficar ligado. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre final da Copa do Brasil e também seleção brasileira. Até já.
Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta quarta-feira. Vamos falar agora de decisão. Copa do Brasil. Hoje, Galo e Cruzeiro, mais importante da história, abre a final da Copa do Brasil. O primeiro encontro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro ocorreu no dia 21 de abril de 1921, mais de 93 anos atrás. De lá para cá, a rivalidade só cresceu até se tornar a maior de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Nem mesmo em relação aos números do clássico, os dois clubes se entendem, já que cada um adota uma contagem própria. Em meio a tanta discordância e rivalidade, uma coisa é encarada com o mesmo olhar. Os jogos que decidem a Copa do Brasil deste ano serão os mais importantes da história, já que colocam rivais frente a frente numa decisão de âmbito nacional. O pontapé inicial será nesta quarta-feira às 22 horas, horário de Brasília, no estádio Independência, Casa do Galo. Sem nem mesmo a bola rolar, a atmosfera que cerca a decisão está repleta de polêmica e tensão. Os dirigentes não se entenderam com relação à venda de ingressos, já que a definição de que o Cruzeiro abriria a mão da parte a que tinha direito veio somente na terça-feira. E há um clima de apreensão entre os torcedores, muito mais preocupados com as consequências que o resultado deste primeiro jogo pode acarretar do que com provocações contra o adversário. Entre os protagonistas do espetáculo, o tom é de respeito total, sem deixar escapar uma fagulha sequer para que o barril de pólvora exploda. Leverkusen não tem problemas para escalar a equipe, ainda mais após a decisão de poupar todos os jogadores de linha diante do Palmeiras sábado pelo Brasileirão, e mesmo assim ter conseguido a vitória. Com os atletas descansados, ele tem apenas uma dúvida no meio-campo. Josué e Leandro Donizete brigam pela vaga, sendo que o primeiro vem sendo titular, enquanto o outro se recuperou de lesão e tem bom retrospecto diante do rival. O Cruzeiro chega um pouco mais desgastado, já que Marcelo Oliveira não poupou seus titulares e mesmo assim encontrou dificuldades para vencer o Criciúma no domingo, também pelo Brasileirão. Além do cansaço e de peso na decisão, a equipe vai carregar para o jogo a necessidade de quebrar escritas. O time vai tentar a primeira vitória sobre o Galo no ano, após 3 empates e 2 derrotas. E a primeira no Independência, frente ao rival
desde que o estádio foi reinaugurado. Para isso, aposta no bom momento de alguns jogadores, como William e Marcelo Moreno. Líder do Brasileirão com 5 pontos de vantagem sobre o vice-líder São Paulo, o Cruzeiro quer manter vivo o sonho de conquistar pela segunda vez a tríplice coroa. A primeira foi em 2003. Inclusive, nosso craque, Maurinho, que de Fernandópolis, fazia parte do elenco de 2003. A responsabilidade de apitar o primeiro clássico ficará a cargo de Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro, que será auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho, de São Paulo, e Rodrigo Henrique Correia, também do Rio de Janeiro. TV Globo exibe a partida para todo o Brasil, menos para São Paulo e Rio Grande do Sul, que ficarão com São Paulo e Internacional, como citamos, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Escalações das equipes. Atlético Mineiro, Levir deu folga para quase todos os titulares diante do Palmeiras, exceção feita a Vitor. Na segunda-feira, dia da representação, o treinador priorizou a recuperação física, enquanto na terça fechou o treinamento para a imprensa por cerca de 40 minutos. Mesmo com este cuidado, a única dúvida está relacionada ao volante a ser usado, Josué ou Leandro Donizete. O time deve ser formado por Vitor no gol, Marcos Rocha na direita, Leonardo Silva e Gemerson na zaga e Douglas Santos na lateral esquerda. Josué ou Leandro Donizete acompanharão Dátulo no meio, juntamente com Luan e Maicon Suel. Na frente, Tardelli e Carlos. Já o Cruzeiro, o técnico Marcelo Oliveira deve mandar a campo quase a mesma equipe que eliminou o Santos na semifinal, há uma semana atrás. A única mudança certa é na zaga, já que Dedé se machucou contra o Peixe. Já na lateral direita, Mike deve retomar o posto que foi de Ceará. O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio no gol, Mike na direita, Léo e Bruno Rodrigo na zaga e Egídio na esquerda. No meio campo, Henrique e Lucas Silva, Everton Ribeiro e na frente, Ricardo Goulart e William, além do Marcelo Moreno, também que joga aí como o centroavante. Estão fora do clássico pelo lado do Atlético Mineiro, que não há mudanças no departamento médico do clube. Seguem fora Hever, Claudinei, Lucas, Cândido, Cezinha e Guilherme. Emerson está em fase de transição, enquanto Jô, André e Emerson Conceição continuam afastados. Pelo lado do Cruzeiro, a principal ausência é Dedé, que não se recuperou das dores no joelho direito e segue fora. O meia Alisson também não joga, ainda tratando uma lesão muscular. Marquinhos não pode jogar a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, pois já disputou o torneio pelo Vitória neste ano. Ausentes há mais tempo, Tinga e Rafael seguem no departamento médico. Pendurados neste jogo, pelo lado do Atlético Mineiro, Gemerson, Josué, Leonardo Silva, Luan e Marcos Rocha. Pelo lado do Cruzeiro, apenas Fábio pendurado. Portanto, teremos aí uma decisão inédita e um grande jogo. Para quem é apaixonado por futebol, com certeza, até São Paulinos poderão aí, com certeza, vão acompanhar essa grande final entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Até porque as duas equipes vêm realmente demonstrando nos últimos anos que mereciam estar nesta final. Além, é claro, do grande elenco que cada equipe tem e vem demonstrando durante as outras competições, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo. O Cruzeiro lidera e o Atlético está entre os 4 ou 5 primeiros colocados aí do pelotão da frente. Portanto, um grande jogo, que vença o melhor e é claro que a paz possa reinar no estádio durante esta partida e a partida de volta no Mineirão no próximo dia 26. No próximo programa de sexta-feira falaremos aí o resultado e quem saiu na frente nesta primeira decisão. Hoje, quarta-feira, teremos seleção brasileira. A seleção enfrenta a Turquia em Istambul, e uma Istambul apaixonada por brasileiros, loucos por futebol. Rivalidades acirradas entre os 3 principais clubes do país, Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş. Este é o panorama de Istambul, cidade que será palco do confronto entre Brasil e Turquia nesta quarta às 16h30, logo mais, horário de Brasília, na Turquia.
Mas quem pensa que os turcos não gostam dos brasileiros estão enganados. É estátua para lá, general para cá e um fascínio pelos brasileiros, pelos principais jogadores que atuam no futebol canarinho. É isso mesmo, por conta do desempenho de alguns jogadores brasileiros, os turcos têm verdadeira adoração pelo país. No lado oriental da cidade, por exemplo, falar o nome de Alex é motivo de tratamento diferenciado. O jogador atualmente no Coritiba é o maior ídolo da história do Fenerbahçe e por conta disso ganhou até uma estátua em uma praça próxima ao estádio do clube. Se o Alex tem a estátua é porque ele mereceu, disse Dunga ao ser questionado por um jornalista durante a coletiva de imprensa. Mas não é apenas do lado oriental que tem seu ídolo brasileiro. Do lado ocidental, um certo general também tem seus seguidores, os soldados do Melo. O volante Felipe Melo, do Galatasaray, conquistou os fãs com boas atuações e uma entrega sem igual em campo. Não consegue nem sair na rua e mesmo longe da seleção, teve o seu nome cogitado por um repórter turco na entrevista de Dunga. Peço desculpas, mas não costumamos falar dos jogadores que não estão convocados, afirmou o treinador, que teve Felipe Melo como um dos pilares de sua equipe na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. Nesta quarta-feira, porém, nem Felipe Melo nem Alex estarão em campo. É a chance de outros turcos conhecerem e admirarem um outro brasileiro, e ele entende pelo nome de Neymar. Ele atende, pelo nome de Neymar. O novo capitão da seleção está confirmado na equipe que vai começar a partida no estádio do Fenerbahçe em boa fase com a amarelinha. Ele já marcou 40 gols em 58 jogos e tem tudo para aumentar tais números. Ao lado de Neymar, Dunga confirmou Luiz Adriano. No gol, Diego Alves foi escolhido para entrar na vaga de Jefferson, que não foi chamado por atuar no futebol brasileiro. Elias, do Corinthians, também fora da lista, dará lugar a Fernandinho, que tem sido constantemente chamado pelo treinador. Com isso, o Brasil entrará em campo com a seguinte formação: Diego Alves no gol, Danilo na direita, Miranda e Davi Luiz na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio, Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar. E no ataque, William, Neymar e Luiz Adriano. Agora, paixões à parte, a seleção sabe que vai jogar em um país louco por futebol. É muito forte essa paixão dos turcos pelo futebol. Eles têm um amor e um carinho enorme pelo esporte. O calor do turco com o futebol é bem parecido com os dos brasileiros. Por isso, talvez os jogadores brasileiros consigam se adaptar mais rapidamente, disse o comandante canarinho. Vale lembrar que a Turquia não vive um bom momento no futebol. Disputando as eliminatórias da Eurocopa, a seleção ocupa a última colocação no grupo A, com apenas 1 ponto em 3 jogos. A Islândia lidera com 9. O principal destaque da Turquia é o meia Ardan Turan, do Atlético de Madrid. O jogador ganhou elogios do zagueiro Miranda, seu companheiro de clube. O Ardan Turan é um craque, o grande jogador da Turquia, diferenciado, tem muita qualidade e pode surpreender. Temos que ter cuidado com ele, porque ele pode definir a partida num lance. Tem um talento muito especial, complementou aí o zagueiro Miranda, que será titular pelo Brasil. Brasil e Turquia, portanto, jogam hoje às 16h30, horário de Brasília, e terá aí, portanto, a transmissão da TV Globo, que passará o jogo agora às 16h30 logo mais. Pelo lado da Turquia, o time que deve ir a campo é Babacan, Gonum, Kaya, Tufan e Topal, Erkin, Sahan, Turan e Churre, Ozakpu e Bulut, e o técnico Fatih Terim. Já o Brasil terá também Diego Alves, Danilo, Miranda, como dissemos, Davi Luiz, Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar, William, Neymar e Luiz Adriano. O técnico será o Dunga. Portanto, um grande confronto hoje, um grande teste para a seleção brasileira, que após a Copa, após o fiasco da Copa do Mundo, só vem vencendo, mostrando bons resultados com o treinador Dunga, e que possa continuar assim, conquistando novamente a confiança dos brasileiros, vencendo esses amistosos, para quem sabe na próxima Copa
poderemos chegar forte, né, com a equipe bem entrosada e com certeza conquistar um título mundial novamente para o país. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, a sua audiência, e também espero que você acompanhe alguma das partidas que acontecerá nesta quarta, né? Grandes partidas, logo mais Brasil e Turquia. À noite teremos Campeonato Brasileiro, São Paulo e Inter, e também a final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Próxima sexta-feira falaremos tudo sobre esses grandes jogos e com certeza que vença o melhor. Um abraço, até sexta, se Deus quiser. Até lá.